Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Hoje pela manhã nós estávamos falando dessa alegria que temos de pertencer ao Senhor e de ser usado por Ele, ser instrumento dEle. E dia 28 dessa semana que passou, muitos sabem que o que a Félix acabou de fazer agora é um serviço que ela faz desde quando eu estava aqui da outra vez. Só tenho água quando ela está aqui. Quando ela não está aqui, não chega água. De verdade. Mas esse serviço, esse gesto, esse movimento é um movimento de alegria de poder servir. Então, como eu disse, no dia 28, agora que passou, foi o dia do voluntariado. Gente que não ganha nada e tem prazer de servir, tem prazer de servir as pessoas. E a gente tem uma galera grande aqui em nossa igreja que serve desta forma. São pouquíssimos, quase nada, os que são remunerados pela igreja. Grande parte das coisas que acontecem aqui na igreja acontecem porque vidas se propõem a servir ao Senhor. Então a gente vai passar esse vídeo, nós passamos de manhã e queremos passar agora também, daqueles que não estavam na parte da manhã possam também contemplar isso aí. Vamos lá. Vou servir a cada dia a Deus e ao meu próximo com todo amor. Vou fazer com alegria aquilo que Jesus me ensinou. Tem uma parte que diz assim: tudo vai ficar bem. Essa expressão, ela tem me perseguido, porque muitas vezes a gente diz que tudo vai bem, mas no fundo não vai bem. E a gente mascara para mostrar às pessoas que tudo vai bem.
Mas isso é muito ruim quando a gente faz e a gente age assim. Porque é importante a gente mostrar quando realmente as coisas não vão bem. Eu penso que quando a gente esconde isso, a gente camufla isso, é um certo orgulho da nossa parte. Porque a gente tem um hábito para mostrar às pessoas que tudo vai bem. Porque a gente precisa sair bem na foto. Mas tem horas que a foto não é para sair bem. Você está entendendo? E a gente então precisa ter a convicção de que de fato Deus vai tornar as coisas bem na sua vida. E uma das formas que Deus faz para tornar as coisas bem na nossa vida é usando pessoas. Eu disse do perigo e do risco que a gente tem de continuar no sofrimento, nos isolando, nos escondendo. E eu quero te encorajar a não fazer isso. Eu quero te encorajar a entender algo que o apóstolo Paulo vai compartilhar com a igreja da região da Galácia. Eu penso que o nosso grande desafio é não sermos presunçosos, é não sermos arrogantes, é não sermos orgulhosos. Eu sei, a gente é demais isso. Mas a disciplina bíblica nos ensina a não sermos orgulhosos, não sermos presunçosos. Veja o que diz o versículo 26 do capítulo 5. Olha só um pouquinho aí. Sobe um versículo antes desse capítulo 6. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. E por que isso? Porque o versículo 25 vai nos ensinar por que a gente não tem que agir de maneira presunçosa, de maneira orgulhosa. Veja, o texto diz, no versículo 25: uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Ou seja, não há áreas da nossa vida em que o Espírito Santo não interfere. Ou seja, ele precisa interferir em todas as áreas da nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida. Porque senão, se eu não deixar ou permitir que o Espírito Santo domine toda a área da nossa vida, em algumas áreas da nossa vida eu vou me tornar orgulhoso. Talvez você não perceba isso. Mas é isso que causa, é isso que gera presunção. O comportamento de você olhar de cima para baixo em relação às pessoas, ou em relação a alguma circunstância, ou alguma situação. E a gente se perde nisso. Por isso que Paulo vai dizer aqui aos Gálatas de entender que uma vez que vivemos pelo Espírito, sejamos ou sigamos a direção do Espírito. Você já presenciou alguns estabelecimentos que não andaram bem das pernas e não conseguiram dar conta das demandas? A imagem desse estabelecimento ficou muito mal pelas pessoas que ali frequentaram, que por ali passaram. E aí alguém resolve comprar esse estabelecimento. O que geralmente a pessoa faz quando compra um estabelecimento de alguém que não estava dando o rendimento
que se esperava. Diz o quê? Sob nova direção. Queridos, é exatamente isso que Deus fez em nós, na pessoa de Jesus Cristo, e que deu a nós o Espírito Santo de Deus. E Ele deu a nós o Espírito Santo de Deus para que a gente esteja sob a direção do Espírito Santo. Você entende isso? Quem manda no seu estabelecimento agora não é mais você. Você está sob nova direção. A gente precisa entender isso. A gente precisa compreender isso. Isso é fundamental para a nossa caminhada, para a nossa vida. Então, olhando dessa forma e partindo dessa forma, nós estamos sob os cuidados do Santo Espírito de Deus. Não estamos mais sob o regime nem da carne e não estamos mais sob o regime da lei. Que, aliás, tem gente que se comporta da seguinte maneira: traz a regra do jogo o tempo todo debaixo do sovaco. E quando a pessoa vê alguma coisa, alguma situação fora das regras, o que ele faz? Abre a regra do jogo e começa a citar versículos após versículos para enquadrar o sujeito e para que o sujeito tome vergonha na cara e volte para o caminho certo. Isso ajuda o camarada, sim ou não? Não. Porque a gente está sobre uma nova lei. Eu vou explicar isso para vocês. Não fique agitado, não. Porque não é dessa forma que a gente cuida das pessoas, não é dessa forma que a gente é cuidado, e não é dessa forma que eu me cuido. Paulo vai nos mostrar como é que eu cuido, como sou cuidado e como me cuido. É disso que eu quero compartilhar com você nessa noite, para que tudo vá bem na sua vida. E o meu desejo sincero e profundo, a minha oração nessa semana, foi para que isso acontecesse em você. Para que você entenda sobre que regras do jogo que você se encontra. Então, vamos à leitura do texto. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, dominados sob a direção do Espírito, presta atenção, devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e o obedeçam. Desse modo, a lei de Cristo. Se vocês se considerarem importantes demais, olha a presunção aí, olha a arrogância aí, para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Cada um preste muito atenção em seu trabalho, pois então terá satisfação de haver feito bem e não precisará se comparar com os outros, comparar o seu empenho, comparar a sua espiritualidade. Por quê? Porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Vamos orar? Deus, por favor, mais uma vez desvenda os nossos olhos, para que a gente contemple as maravilhas da Tua Palavra. Que ela não fique somente no nosso cognitivo, mas que ela chegue ao nosso coração, se torne desejo, ao ponto, ó Deus, de que as nossas passadas sejam na direção da Tua santa e bendita Palavra.
No nome santo de Jesus, amém. Então, a primeira consideração que eu quero fazer com você é que eu preciso cuidar. Eu preciso cuidar. Que, aliás, este cuidado já nos foi cobrado desde a criação. Quando Deus criou este universo a qual nós habitamos, Ele nos deu esta incumbência de cuidar dele, de cuidar da sua obra, de cuidar da sua criação. Isso está lá em Gênesis 1:28. E a gente faz muito mal isso. A gente sabe o que nós estamos vivendo nesses últimos tempos. Essa depredação de tudo que envolve a criação de Deus. E o quanto o ser humano tem descuidado dessa responsabilidade que a nós foi atribuída. Isso todo por conta do pecado, que está lá no capítulo 3 de Gênesis. E aí o que acontece? Acontece que o cuidado também para com o próximo está afetado pelo pecado. Porque vocês lembram quando Deus foi na direção de Caim, chamando a atenção dele em relação ao seu irmão Abel? Qual foi a postura dele? Qual foi a atitude dele? Ele deu de ombros. E sabe como ele deu de ombros? Ele diz: eu sou por acaso guardador do meu irmão? Eu sou responsável pelo meu irmão? E quando Deus chama a atenção de Caim ali, Ele está justamente chamando a atenção dele para com o seu irmão. Porque Deus nos criou para o relacionamento. A vida é um relacionamento. Sempre. A vida não é um isolamento. A vida não é uma segregação. A vida é agregar-se com outros, conviver, se relacionar. É assim que Deus nos criou. Isso requer cuidado. Isso requer gentileza. Isso requer tratos. Mas nós estamos com esse pecado enraizado em nós. Nós temos esse problema. Problema não, pecado. Que afeta as nossas relações. Então Paulo está aqui mostrando para a gente como nós devemos nos comportar quando alguém tem um deslize, quando alguém tem uma queda, porque não é isso que ele está dizendo, irmãos. Ele está falando com esses que estão sob a nova direção. Ele está falando com esses que estão sob a direção do Espírito Santo de Deus. De maneira que ele vai dizer: se alguém for vencido por algum pecado. É interessante a forma como ele está colocando aqui para a gente. Se alguém for vencido pelo pecado, dá a ideia de entender que é alguém que está lutando contra. É alguém que não está querendo pecar, que não está querendo ser seduzido pelo pecado, mas que pecou. Na linguagem popular, meteu o pé na jaca. E como deve ser o nosso comportamento? Como nós devemos agir com essas pessoas? Eles devem ser corrigidos? Sim. Eles devem ser advertidos, admoestados? Sim. A Bíblia nos ensina quanto a isso. Eu posso citar aqui muitos textos a respeito disso. Paulo já está nos ensinando a esse respeito. Ele está dizendo a respeito, o que nós devemos fazer a esse respeito, quando alguém cai, quando alguém se descuida, quando alguém tropeça. Mas sabe qual é o nosso problema? Sabe qual é a nossa atitude logo de cara? É pegar as regras do jogo e ir lá apontar para o cara. Sem dó e piedade. Com o dedo na cara do sujeito. É ou não é assim? Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você já foi vítima disso? O fato é que tem um modo de cuidar das pessoas.
O fato é que tem uma maneira quando o meu irmão, ele é vencido pelo pecado. Porque certamente, em algum momento, você já foi vencido pelo pecado. Talvez você seja alguém aqui nessa noite que foi vencido pelo pecado, que está atrelado ao pecado. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que você tem uma igreja, que você tem pessoas aqui neste lugar que estão dispostas a cuidar de você. Não com a regra do jogo debaixo do braço, cheio de arrogância, porque ele está dizendo para nós como deve ser esse modo. Olha lá, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, tem versões que está com humildade. Humildade é o oposto da presunção. Porque o presunçoso, ele acha que não vai acontecer com ele jamais. Mas esse presunçoso, ele não está sob o domínio, sob a direção do Espírito Santo de Deus. Porque quem está sob a direção do Espírito Santo de Deus, ele vai justamente lidar com essas pessoas, com esse espírito, com este comportamento, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. Ele vai agir com a lei de Cristo. Olha o que está no versículo 2. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam, desse modo, a lei de Cristo. Paulo está dizendo aqui que eu tenho uma responsabilidade de carregar o fardo do meu irmão. Algo que está difícil na vida dele. Algo que ele não está conseguindo dar conta. E é por isso que nós existimos como igreja, com este propósito, com esta finalidade. Não é para matar o soldado ferido, é para cuidar do soldado ferido. E um soldado ferido, você tem que carregá-lo, você tem que conduzi-lo, você tem que ajudá-lo, para que ele se recupere. E isso é feito em amor. E a gente sabe perfeitamente qual é a lei de Cristo, é a lei do amor. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, você trata e você carrega este fardo que esse irmão está levando e conduzindo como se fosse o seu fardo também. Como se fosse a dificuldade que ele está atravessando e passando, como se fosse a sua também. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Eu tenho um modo de cuidar, eu tenho uma maneira de cuidar, eu tenho uma maneira de ajudar o meu irmão a levar o fardo dele. Não é com queixumes, não é levando essa responsabilidade ao pastor da igreja, mas é eu assumindo, porque eu estou vendo, eu estou observando o comportamento, a conduta, e eu vou ajudá-lo, e eu vou ajudá-lo desta forma. Portanto, o espírito que deve nos reger no cuidar é a humildade. Então, o primeiro propósito do cuidar é o modo, é a maneira. Nós precisamos levar este fardo do nosso irmão com muita humildade. Porque se você está levando, apesar que o orgulhoso não leva fardo de ninguém. O orgulhoso manda te vire. Eu não tenho nada a ver com a sua vida. Eu tenho os meus problemas. É bem espiritual, não? Há um outro modo de cuidar
ou melhor, há uma outra forma também de cuidar. O propósito desse cuidado. Veja que o texto diz para nós: com mansidão, ajudá-lo a voltar o que? Ao caminho certo. Você pega este fardo do irmão que está levando ele para uma direção perigosa, e você pega este fardo e ajuda-o a voltar ao caminho certo. Essa palavra restaurar, ela tem a mesma conotação daquele indivíduo que conserta as redes, ajeita as redes. Essa palavra, ela tem a ideia também de reunir pessoas cujos relacionamentos foram quebrados. E nesse sentido, ele está se referindo à pessoa com Deus, ou até mesmo a pessoa contra alguém. Então, eu cuido e eu tenho um modo de cuidar, é com humildade. Eu cuido porque eu tenho um propósito para cuidar, para restaurar a pessoa, não é para destruir a pessoa, não é para que a pessoa saia do nosso meio, mas é para que a pessoa seja restaurada, para que ela volte ao caminho novamente. E a gente sabe que por muitos anos isso não tinha sido prática das igrejas. Há muitas pessoas fora da igreja hoje, porque puseram peso sobre elas e não dividiram este peso com ela, não a ajudou para que ela vencesse essa luta e para que ela fosse restaurada. Talvez você seja alguém assim nessa noite. E sabe o que é triste? É que muitas vezes o comportamento de alguns em não carregar o fardo do outro, sabe qual é? Muitas vezes, mas não foi assim que agiram comigo. Comigo me levaram para a assembleia, comigo me botaram na frente das pessoas, me fizeram pedir perdão, me fizeram confessar o meu pecado, e por aí vai. Então, também tem que fazer isso com fulano e com Beltrano. Mas não é isso que a gente vê no texto, que Paulo está nos orientando quanto ao cuidado. Se o seu irmão for vencido pelo pecado, você que é dirigido pelo Espírito Santo deve ajudá-lo. E eu quero lembrar novamente, não é só o pastor que tem Espírito Santo. Você também que está sob essa direção tem o Espírito Santo e tem toda a condição e capacidade de ajudar o teu irmão a levar esses fardos. Não é com o intuito de destruição, é com o intuito de restauração. Eu me lembro de quando, ainda jovenzinho, tinha uma festa de rua, festa caipira, lá em Guadalupe, na 22, na rua 22. Uma festa caipira. E estávamos eu e mais alguns colegas da igreja, todos filhos de diáconos. E uma bendita e saudosa irmã, que estava também na festa, nos viu tomando os birinaques. Essa bendita e saudosa irmã, o que ela fez? Cheia do Espírito Santo de Deus, de imediato, se tivesse celular naquela época, se tivesse celular, teria filmado a cena toda da gente. E o que foi feito? Essa bendita e saudosa irmã ligou para o pastor. Pastor, o senhor não sabe o que eu vi na festa junina lá do outro lado da Avenida Brasil. Os meninos da igreja se embriagando,
fez? Tá bom, meu irmão, deixa comigo. Pegou um casal, que são meus amigos até hoje, e fez com que este casal colasse com a gente. E esse casal nos ajudou a levar esse fardo. E eu louvo a Deus por este casal, que não ajudou somente a mim, mas ajudou a outros que também estavam na mesma vibe. E grande parte deles hoje estão servindo ao Senhor, sem álcool, sem bebida. Você está entendendo? Há uma maneira de carregar este fardo. Os nossos nomes não foram para a Assembleia para serem executados. Ninguém pegou a regra do jogo, mas em amor chegou até nós. A gente precisa mudar essa postura. A gente precisa mudar esse comportamento. Sabe por quê? Porque nós estamos sob nova direção. É a direção do Espírito Santo de Deus. Então, há um modo, há um propósito em cuidar e uma responsabilidade no cuidar, que são cargas pesadas. Cargas que você não consegue lidar, pecados que você não está conseguindo administrar, que você, vez por outra, tem caído no mesmo pecado. E sabe por que talvez você não consiga vencer? Porque você tem se calado. E talvez você não tenha falado porque você tem medo de falar. E você acha que a palavra de Deus nos ensina a confessar os nossos pecados uns aos outros com que objetivo? Porque aqui não é uma comunidade de gente perfeita. É uma comunidade que, vez ou outra, você e eu vamos ser vencidos pelo pecado. Talvez você hoje se encontre na condição de cuidar de alguém. Talvez você seja alguém aqui nessa noite que está cuidando de alguém. Está cuidando de alguém para que ele seja restaurado, para que ele seja recuperado, para que ele volte ao caminho certo, volte ao relacionamento pleno e satisfatório com o Senhor. Mas a gente não sabe, porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer o quê? No verso 3, se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmo. Aqui, ainda no versículo 1, perdão, lá no finalzinho, e cada um cuide para não ser o quê? Tentado. E cuidado quando você se achar muito espiritual. Cuidado quando você se achar que, não, deixa comigo. Meu Deus. Eu quero te lembrar que Jesus ele foi tentado depois de 40 dias. E ele não estava num parque de diversão. Ele estava em comunhão com o Pai. E foi nesse momento que o inimigo apresenta as propostas sedutoras que eu e você, vez por outra, caímos nela. Então, cuidado. Cuidado. Cuidado para não se achar alguém que seja incapaz de cair. Ainda que você esteja sob a direção do Espírito Santo de Deus. Então, eu quero te lembrar, na primeira aplicação que eu posso fazer aqui nesse texto, dentro dessa dinâmica de cuidado, que há uma maneira de cuidar, há um propósito no cuidar, e há uma responsabilidade no cuidar.
eu tenho que saber ouvir, eu tenho que saber dizer palavras que venham edificar a vida do meu irmão e não trazer mais peso na vida do meu irmão. Querem ver uma coisa? Abram lá em Apocalipse. O que Jesus vai dizer no capítulo 2 a respeito dessa igreja. Olha que é algo interessante aqui que fala dessa igreja em Éfeso. Apocalipse 2. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa: você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu, arrependa-se e volta a praticar as obras que no início praticava. Percebem a rigidez da igreja e percebe o essencial que o Senhor está cobrando desta igreja, que é o amor. Porque esse cuidado, se não for regado por amor, não resolve. A gente precisa lembrar que a vida de Deus a esta terra foi um movimento de amor. Foi um gesto de amor. Não foi um gesto legalista. Foi um gesto de amor por nós, que não merecíamos o amor de Deus, e nós não merecemos o amor de Deus, e mesmo assim Ele continua conferindo o seu amor por nós, e é assim que Ele quer que a sua igreja viva, em amor, até mesmo com aqueles que tropeçam, até mesmo aqueles que caem, e ajudá-lo nessa restauração na vida desta pessoa. Você tem agido assim? Você tem sido uma pessoa assim? Você tem se comportado assim? Porque, meu irmão, se você é alguém que pega a regra do jogo e começa a vomitar em cima do cara, isso não dá resultado. Segundo destaque que eu quero dar é que eu sou o cuidado. E isso é legal, porque ele vai dizer assim, olha, o verso 2: ajudem a levar os fardos uns dos outros. O que isso te vem em mente? Que eu tenho fardos também. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Confessar é libertador. Confessar te tira um peso grande da tua mente e do teu coração. Agora, enquanto a gente oculta e a gente fica segredo com isso, fica difícil. Por isso que a gente precisa do nosso irmão. A gente precisa ter coragem de dizer para o nosso irmão onde está doendo, onde está trazendo danos. Você, há quanto tempo está nessa comunidade aqui? Qual foi a última vez que você confessou um pecado seu ao seu irmão?
preciso, irmão. Para que a gente não viva uma comunidade de fariseus, de hipócritas, de gente mascarada. Vocês não estão falando como ser perfeito aqui em cima. Mas de alguém que precisa também confessar os pecados e saber que eu posso contar, eu posso abrir o meu coração, porque eu estou lidando com gente madura, que estão sob a orientação do Espírito Santo de Deus e sabe como agir. E de maneira madura, vai orar por mim, assim como eu vou orar por você. Essa é a dinâmica que deve existir na igreja de Jesus. Essa confissão não é uma confissão ao sacerdote. Essa confissão é ao seu irmão. E como isso é terapêutico, como isso é libertador. Porque talvez você seja alguém que está aqui, mas tão envergonhado, porque você se sente a pessoa mais suja, mais imunda, porque você só vê santo do teu lado. Pasme, a pessoa que está do teu lado é pecador. O pastor que te fala nessa noite é pecador. Pasme, cheio de falhas, mas ele está sendo ajudado a levar fardos que eu sozinho não dou conta. E nunca darei conta. Porque eu preciso de você. Assim como você precisa de mim. Assim como você precisa do seu irmão aí ao lado. E assim como ele precisa de você. Eu cuido e eu sou cuidado. Eu sou cuidado. Você precisa de cuidado. Nós precisamos de cuidado. Porque se alguém for vencido por algum pecado, esse alguém pode ser qualquer pessoa aqui dentro. Pode ser um tesoureiro, pode ser um diácono, pode ser os pastores, pode ser qualquer um. E essa consciência a gente precisa ter. A gente precisa ser cuidado. Para que a gente não seja vencido pelo pecado, mas para que a gente seja restaurado, para que a gente volte ao caminho a qual nós devemos seguir. Você está entendendo? Você está junto comigo? Isso é estranho a você? Não são palavras minhas, são palavras do apóstolo Paulo. E o último destaque que ele dá para nós olha o verso 3 aqui, uma coisa interessante. Eu já destaquei, mas é um alerta que ele coloca aqui para nós. Se vocês se considerarem ou se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer com isso que, não, isso aí, como é que ele faz um negócio desse? Como é que ele cai numa esparrela dessa? Fulano vai fazer, fez um negócio desse? Causou já isso no teu coração? Porque você se sente a pessoa que jamais vai cometer algo dessa natureza. E Paulo então está dizendo que, olha, cuidado. Se você se considera importante demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmo. Nós estamos em sujeição aqui, meus irmãos. Eu estou aqui nesta plataforma só por uma questão de visibilidade, não outra.
de frente, olhando no olho de vocês, com toda a sinceridade do mundo. Eu não sou melhor do que ninguém aqui. E ninguém é melhor do que ninguém aqui. Porque tanto eu e você estamos sob a direção do Espírito Santo de Deus. Então, eu cuido, sou cuidado e me cuido. Aí o verso 5 diz assim, olha, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Então, peraí, pastor, peraí, não entendi nada. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer aqui que tem situações que cabem somente a você e Deus. Tem atitudes que você tem que tomar que ninguém vai tomar por você. Não é a sua esposa que vai tomar por você, não é o seu pastor que vai tomar por você, nem ajudar você a tomar, é você com Deus. Você tem uma responsabilidade. E você precisa dar conta disso. Sabe por quê? Para que você não fique numa espiral decrescente de justificativas. Você tem que acordar para esse aspecto. Eu preciso me cuidar. Eu não posso me vitimizar o tempo todo. Eu sou responsável também pelos meus atos. Porque eu estou sob a direção do Espírito Santo de Deus. Isso gera em mim o quê? Isso gera em mim responsabilidade. Isso gera em mim uma consciência de que eu sou vulnerável, sim. Eu posso ter um deslize, sim. Você pode ter um deslize, sim. Você pode cuidar de mim, sim. Mas eu sou responsável também por minhas ações. De dar uma resposta ao Evangelho. De dar uma resposta ao que o Evangelho propõe para mim, ao que o Evangelho me ensina, ao que o Evangelho me orienta. É uma resposta íntima e intransferível, que todos nós precisamos dar a Deus. E ninguém vai dar a você. É somente você. Então, eu cuido, eu sou cuidado e me cuido. Eu quero concluir lendo com você o que o próprio apóstolo Paulo também diz lá em Romanos, no capítulo 14. Romanos, capítulo 14. Depois uma parte do 15. Olha o que diz. Recebam de braços abertos os irmãos que não... Eu estou lendo na mensagem, tá? É uma leitura bem contemporânea. Recebam de braços abertos os irmãos que não veem as coisas como vocês. Não os atropelem toda vez que eles fizerem ou falarem algo com ou qual vocês não concordam, mesmo quando parecer que eles são fortes nas opiniões, mas fracos na fé. Paulo vai dizer: tratem-nos com gentileza. Em casa você lê o restante do capítulo 14, mas eu quero ir para o capítulo 15. Aqueles de nós que forem mais fortes e capazes na fé, têm o dever de ajudar os que são vacilantes. Não devem fazer apenas o que for conveniente. Se temos força, é para servir, não para ganhar prestígio. Cada um de nós precisa se preocupar com o bem-estar alheio, sempre perguntando: como posso ajudar? Foi o que Jesus fez. Ele não facilitou as coisas para si mesmo, evitando os problemas alheios, mas sempre estava disposto a ajudar. Assumo os problemas dos problemáticos,
Escrituras apresentam a questão. Ainda que isso tenha sido registrado nas Escrituras há muito tempo, estejam certos de que foi escrito para nós. Deus quer que o seu chamado firme e permanente, combinado com o conselho caloroso e pessoal das Escrituras, venham a nós caracterizar, mantendo-nos alerta para o que Ele vier a fazer. Que o nosso Deus fiel, imutável, pessoal e caloroso desenvolva a maturidade em vocês, de modo que possam estar um ao lado do outro, assim como Jesus se põe ao lado de cada um de nós. Então, seremos um coral, não apenas nossa voz, mas nossa vida cantará um hino maravilhoso, em perfeita harmonia ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Portanto, estendam a mão e escolham uns aos outros, melhor, acolham uns aos outros para a glória de Deus. Jesus fez, agora é a vez de vocês, sendo fiel aos propósitos de Deus. Jesus estendeu a mão aos judeus de maneira especial, de modo que as velhas promessas feitas aos antepassados se tornassem verdadeiras para eles. Como resultado, os não-judeus foram alcançados pela misericórdia e agora podem demonstrar gratidão a Deus. Pensem em todos os textos das Escrituras que se cumprem no que fazemos. Por exemplo, então vou reunir os que são de fora no cântico de um hino. Vou cantar ao seu nome. E vocês, os de fora e os de dentro, alegrem-se juntos. E outra vez, povos de todas as nações, celebrem a Deus. Todas as cores e raças deem louvor sincero. E a palavra de Isaías: eis a raiz do nosso antepassado Jessé, progredindo na terra e tornando-se uma grande árvore, alta o bastante para que todos, em toda parte, a vejam e tenham esperança. Que o Deus da esperança viva, encha vocês de alegria e paz, para que a vida de vocês se encha da energia vivificante do Espírito Santo e transborde esperança. Que Deus nos abençoe. Que você saia daqui nesta noite com este intuito de cuidar, de ser cuidado e de se cuidar. Que a gente saia daqui entendendo que se eu sou forte em alguma determinada área da minha vida, que eu olho para aquele irmão com olhar de misericórdia e graça, da mesma forma que Jesus Cristo olha para nós. É assim que deve ser, é assim que deve proceder. E aqui, meu irmão, é o lugar de restauração, aqui é o lugar de recomeços, aqui é o lugar de perdão e graça, aqui é o lugar onde você é bem-vindo, aqui é o lugar de transformação. Que Deus nos abençoe. Vamos pôr de pé e vamos adorar ao Senhor. Quem eu sou